Glória a Deus. Gênesis 22 nos diz a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Fácil, né? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, em um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, dos seus servos, ou seja, e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia lhe indicado. Vou ler até aí, depois a gente vai decorrer mais essa palavra. Glória a Deus, louvado seja Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que bênção, né? Nós estamos no primeiro culto do ano, a verdadeira primícia, né? Estamos já desde o fim do ano, já declarando esta primícia, não é? Declarando esta oferta, né, no nosso coração, nos entregando na presença dEle. Eu acho que não tem melhor decisão do que esta, de estar na presença de Deus, de estar nos entregando na presença do Senhor, porque em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar é o Senhor. A Bíblia diz claramente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu creio que quando a gente toma decisões assim, né, nós já estamos decorrendo desde sexta-feira, falando aqui da palavra. Sexta-feira foi falado sobre a identidade, muito bom. Eu não pude estar na sexta, estava meio ruim da garganta, mas ontem eu tive, foi muito bom. Sexta foi sobre a identidade, ontem falando sobre os nossos sonhos, os sonhos que temos, os sonhos que projetamos diante de Deus. E hoje nós vamos concluir entregando a nossa vida na presença dEle. Sabe, amados, o que eu vi na palavra de Deus, todas as entregas foi entrega no altar. Então nós vamos vir no altar hoje, dobrar nossos joelhos aqui no altar, entregando diante do Senhor primeiramente a sua vida por inteiro, declarando que você é do Senhor, porque o Senhor quer você, não é nada mais. Quando a gente fala de, não é, nós muitas vezes falamos de ofertar, de contribuir. Na verdade, Deus não precisa da sua oferta, não precisa nada disso. Ele quer você, Ele quer você. Então tudo que o que é feito, alguém diz assim: pastor, mas por que ficar pedindo, né? Se a igreja tem dinheiro, realmente a igreja não precisa, não é? Deus tem sustentado, então aquela necessidade, né? Mas Deus quer que você tome posição, porque na medida que você faz a tua oferta, não é? A ofertar você primeiramente, e depois consequentemente a sua fidelidade, Deus te abençoa. Então não é nem por outra causa, é por tua causa mesmo. É nós que precisamos, não é Deus. Não é Deus, é nós que precisamos, né? Aqui na palavra de Deus nós vemos aqui, quando Deus fala com Abraão. Gente, me deu um nó na minha cabeça. Então, 2 mensagens aqui que foi muito trabalhado no meu coração. Talvez eu tente introduzir uma na outra, mas para não ficar confuso também. Mas Deus falou muito assim através dessa família, da descendência de Abraão
Isaac e Jacó. Olha que tremendo. Deus fala com Abraão nesse texto. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova. Abraão é um tipo de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Abraão reflete o grande amor de Deus, do Pai, para nós. É um tipo de Deus. Isaac é o tipo do filho enviado por Deus, herdeiro de Deus. E Jacó é o tipo do Espírito Santo, que todo o homem precisa de transformação, precisa de mudança de vida, não é? Mas como a Bíblia não esconde os erros nem as falhas, né? A Bíblia mostra claramente as falhas dos homens, porque Abraão é o homem, não é? É o pai da fé, chamado pai da fé, porque por muitas atitudes, por quanto do seu chamado, nós já vemos que ele ouviu Deus, né? No meio da sua terra, no meio da sua parentela, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe para onde vai, não é? Mas ele recebe esta palavra. Então, por muitos motivos, por muitas situações, nós vemos o Abraão como um grande exemplo de fé, mas o mesmo Abraão é colocado em prova, porque aqui diz assim: depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova. Olha, vocês sabem sobre Isaac? Isaac foi o filho da promessa, não é? Você sabe sobre essa mensagem? Foi o filho prometido na sua velhice. Abraão com 75 anos de idade, já velho, e a sua esposa também já passou o momento de ter filhos. No entanto, Deus tinha uma promessa na vida deles, que neles ia nascer o herdeiro, o filho prometido. E nós até observamos que ele teve outro Ismael, não é, com a escrava, mas não. A promessa era de Sara. Haveria de nascer aquele que seria o herdeiro, aquele que seria o seu sucessor, aquele que ia continuar a geração, seria dele, né? E ele espera por muito tempo, por 25 anos, e vem o prometido Isaac. Agora eu comecei a pensar e a analisar como seria o carinho deste Abraão com Isaac. Talvez seria um mimo todo, não é? Filho da velhice, o filho do milagre. Já pensou? Ele não tinha filho, e agora nasce um filho deles. Como seria, né? Como seria o tratamento? Como seria tratado esse garoto que foi crescendo ali? E dá para se entender aqui que estava até um pouco excessivamente, até um certo ponto meio idolatrando o seu filho. Por quê? Porque Deus agora faz um teste com ele. Deus coloca ele à prova. Coloca ele à prova. Olha, Deus diz assim, acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, faz ele assim bem declarado, o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Da mesma maneira como Deus chamou Abraão lá atrás, Deus faz um outro pedido agora, o filho da promessa. Olha, isso foi, eu imagino assim, muito difícil. Já pensou aquele filho da promessa? Filho, gente, é um negócio complicado. Seu filho, né, é o que você mais quer junto com você, está ali contigo agora, né? E que voz altível de Abraão
de ouvir que é Deus que está falando. Porque essa prática se usava com os deuses pagãos, não com o povo de Deus, de oferecer uma criança em sacrifício. Não era essa a prática, o costume de Deus. Mas Deus falou claramente para Abraão, e ele entende que é Deus que está falando com ele. Acho forte isso. Que sensibilidade. Talvez ele podia pensar, isso não é coisa de Deus, não é Deus falando. Isso não é Deus, não é de Deus. Mas Deus fala claramente para ele: toma o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Coloca, enfatiza. Aquele que é mais importante para você. O que tem mais importância na sua vida. Então, é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, que do seu amor é o seu filho agora. Toma ele e leva para um lugar que eu vou te mostrar, lá no Monte Moriá, lá na terra de Moriá, no monte que eu vou mostrar para você. Bem confuso. Sai e vai. E ele faz isso rápido, logo de madrugada, já parte a lenha, já pega os seus criados ali, os seus ajudantes, e o próprio Isaac segue na direção, obedecendo à voz de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Olha, a história é muito interessante, conforme vocês sabem. Abraão é colocado à prova. Talvez Abraão não estava por que Deus fez isso com Abraão? Por que será? Talvez tinha uma razão. Talvez Deus estava idolatrando o seu filho. É uma colocação que a gente faz. Esse é o perigo. Nós precisamos adorar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sabe, hoje em dia tem muita gente idolatrando pessoas. Idolatrando homens. Idolatrando pastores. Idolatrando muita coisa. Sabe, amados? Eu sempre tive minha vida muito solta. Nunca fiquei muito pegado a coisas, não. Quando Deus me chamou para fazer a obra, eu já logo fui. E sabe que naquela época, eu tinha meus carros, e a gente consegue lá, com maior dificuldade no Brasil, um carrinho, Eu tinha um Fusca lá brilhando. Aí meu pastor diz: nós precisamos fazer uma obra lá em tal lugar. Eu preciso que o irmão vá lá. E não era coisa assim. A gente aqui na igreja fala: irmão, você pode? Você pode? Meu pastor não era assim não. Ele diz: você vai. Não tem opção. Vai ou vai. Eu com o meu Fusquinha todo brilhando. Aqueles chamados Fafara, lembra? Que tinha um farolzão atrás. Brilhando. Tinha que rodar um caminho de pedra, que misericórdia. Cada soco que estava lá doía na minha alma, porque eu via encerando aquele fogo para lá e para cá. Abri mão do carro para ir lá fazer a obra. Ele acabou com o carro, mas não importava. Eu colocava a minha vida na presença de Deus para fazer a obra do Senhor. Colocava ali, não queria saber, Eu queria mesmo fazer a obra de Deus. Eu fiquei pensando, não posso ficar idolatrando esse carro. Eu preciso servir a Deus. E Deus me honrou, gente. Deus honrava. Cada vez que eu deixava uma coisa na presença ali para Deus, Deus me dava em dobro. E sempre foi assim. Nós não podemos idolatrar as coisas. Tem coisas que a gente coloca muito na frente. Até família, sabia disso? Às vezes as pessoas idolatram. Não vou para a igreja porque tenho que ficar com a minha família. Olha, em primeiro lugar, Deus. Eu sempre tive minha família na igreja. Minha filha dormia por baixo dos bancos, não importa. Nós estávamos na presença de Deus. Eu imagino que Abraão passa por uma prova nesse momento. Fala: olha, Abraão, comece a olhar mais para mim. Começa a olhar mais para mim do que para o seu filho. E aí no decorrer nós vamos ver que Deus não queria o filho dele. Deus queria Abraão. Deus não queria, tanto que
eles levaram, né? Eles foram levando, e Abraão na fé chegou até o lugar, e a lenha tudo preparado, tudo direitinho, e Abraão seguia na fé, ele ia realmente matar o filho dele, seguindo na fé, colocou o menino, e o filho disse: mas pai, o holocausto, tudo está preparado, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Onde está? Nem o filho sabia que ele estava indo para a morte. Mas o próprio Abraão, com fé, dizia: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. É incrível isso. E realmente, Deus proveu o cordeiro, porque viu a fé de Abraão. Então Abraão é tido como o pai da fé. É tido como um tipo de Deus, o Senhor. Nós vemos Isaac, eu olho muito assim na questão família, né? Como Abraão foi um homem íntegro, fiel, não é? Ele também abençoou seu filho. Nesta manhã eu quero falar muito sobre família. Sabe, amados, não adianta a gente ter tudo na vida e não ter família. E a gente vê nesse quadro aqui, famílias sendo abençoadas, gerações passando por gerações. Nós vemos na vida de Isaac. Isaac, quando estava na terra dos filisteus, a bênção de Deus estava sobre Isaac, a bênção de Abraão. Então seguiu gerações. Vocês sabem a história, não é? Abraão, Isaac e Jacó. Na verdade deveria ser Abraão e o quê? Esaú e Jacó, não é verdade? Era para ser assim. Não, perdão. Era para ser Abraão, Isaac e Esaú. Era para ser isso. Porque Jacó, na verdade, roubou a bênção do irmão Esaú, não é? Mas o Isaac tem a bênção de Deus. Tem a presença de Deus na vida dele. E sabe, tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Olha, na terra dos filisteus, nós vemos em Gênesis 26, versículo 12, Isaac estava numa terra estranha, no meio dos reis, num lugar estranho dos filisteus, e até ele mentiu, né? Fez uma mentira da irmã lá, que a esposa dele, né, ele falou que era irmã para que ele fosse poupado. Um pouquinho antes aqui você vai ver essa história. Mas o que eu quero dizer é que a bênção de Deus estava na vida de Isaac. Olha, verso 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, ou 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. O que acontecia? Porque isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde habitou. Olha que interessante, me chamou muita atenção. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um. Nós estamos começando um ano. Nesse ano, Deus tem grandes bênçãos na sua vida, eu creio. Qual que é o extraordinário aqui? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um. Olha, a questão de colher 100 por um, isso não é tão extraordinário assim, porque se você plantar uma fruta, vamos dizer que plantou uma mangueira, não vai colher só 100 não, você vai colher, você plantou, você vai ter uma mangueira, vai ter muito fruto, muito mais de 100, não é verdade? Muito mais de 100, mas a questão é, no mesmo ano, colheu 100 por um, então é a abundância imediata, naquele ano. E mais, por que isso aconteceu? Porque o Senhor o abençoava.
A questão era a bênção de Deus na vida desse homem. Porque já vinha de família, já vinha de Abraão. E agora Isaac representa o herdeiro da promessa. O herdeiro, o filho. O próprio Jesus Cristo, que foi herdeiro de Deus. Aquele que veio buscar, aquele que veio salvar o que estava perdido. Representa-se um tipo de Jesus Cristo, o Isaac. Não é? Que veio trazer a bênção para nós. Talvez nesta palavra que nós ouvimos muito esses dias, a bênção da identidade. De realmente você saber que você é filho de Deus. Que você agora não é um qualquer. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus na sua vida, você é filho de Deus. Nós não estamos ao léu, não. Você é um cidadão, um homem, uma mulher de Deus. Então você pode dizer: eu sou filho de Deus, porque eu tenho a bênção de Abraão. Levanta a mão direita assim, e repita comigo, declare nesta manhã. Quero interagir com você. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Dá uma glória a Deus e aplauda Jesus com muita alegria. Amados, nós somos filhos de Deus. E o mundo te respeita como filho de Deus. As pessoas podem até olhar e não ver isso, mas no mundo espiritual há um poder muito forte na sua vida. Você é lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha, amados, e tem a terceira experiência, a experiência do Espírito Santo. Isso nós vemos na vida de Jacó. Eu não vou muito... eu tenho uma outra palavra aqui introdutória aqui nesse meio. Mas Jacó, quem era Jacó? E agora de pouco eu falei, Jacó representa mesmo o homem falho, porque o nome Jacó já diz tudo. Mentiroso, trapaceiro, enganador. É assim que representa o nome Jacó. Jacó, que coisa, né? Ele é o filho gêmeos com Esaú. Mas Esaú é o primeiro que nasce. É o primeiro que nasceu. E tinha um direito especial aquele que nascesse primeiro. É só esse tinha o direito da bênção, não é? O direito de ser o primogênito. Mas Jacó já nasce agarrado no calcanhar do irmão. Já no ventre da mãe, ele já não aceita isso. Não aceita, né? E a gente vê no decorrer do tempo que Esaú não deu muito valor para a sua bênção. Olha o desdeixo da bênção. Eu quero dizer para vocês que o importante é a bênção de Deus. O importante é Deus te abençoar. Porque se Deus te abençoar, não tem para ninguém, gente. Não é? Isaac semeia na terra e colhe 100 por 1 no mesmo ano, porque Deus era com ele, porque a bênção de Deus era com ele. E olha, o cara era inteligente, né? O cara era inteligente. Nós precisamos ter a bênção de Deus e ser inteligente, porque não vai cair do céu. Esse ano Deus vai te fazer próspero e abençoado, mas não vai cair do céu. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Olha como que era a vida de Isaac. Qual que era a função dele? Ele começou a furar poço, não é? No deserto. O cara é inteligente. Tem a bênção de Deus e furando poço no deserto. Gente, água no deserto é ouro, não é? Ele com a bênção de Deus, ele não tinha, né? Não tinha nada assim que pudesse dizer aqui tem, aqui não tem, porque hoje em dia tem tudo isso, né? Nesse lugar tem que ter água, naquele lugar tem água, nesse não. Não, ele tinha a direção de Deus e a bênção de Deus. Então ele chegava, é aqui que vai ser, e furava e dava água. E dava água. E é assim, e já pensou, né? É a mesma coisa daquela historinha, não sei se estou me lembrando da história, mas tem uma história que o cara foi vender sapato lá num lugar, uma tribo lá que o povo não usava sapato. Já viu essa história? Né? Foi um vendedor de sapato numa tribo lá que ninguém usava sapato. Foi um e voltou desanimado, falando, não adianta vender sapato aqui, ninguém usa sapato.
Ninguém usa sapato. Vender sapato nesse lugar, como? O segundo, mesma coisa. Realmente, tem razão. Não dá não, aqui não dá. O terceiro, e chegou e olhou diferente o negócio. Puxa, aqui é que vai dar. Porque ninguém tem sapato. Quando um começar a calçar sapato, todo mundo vai querer calçar sapato. Eu vou vender pra caramba aqui. E o cara fez o maior sucesso vendendo sapato no lugar que ninguém usava sapato. É assim. O cara vai furar poço no deserto. Gente, é o melhor lugar para fazer isso. Tanto que ficaram invejosos. E o pessoal vinha, ele furava, o pessoal vinha ali e entupia. Né? Ele brigava? Não, simplesmente ele saía para lá. Aqui o rei diz, olha, não dá para você ficar aqui mais não. Sai fora. Ele ia para o outro lugar. Lá ele fazia a mesma coisa e Deus o abençoava. Então quando Deus está presente, Deus nos dá a inteligência para viver e o Senhor vai prosperar da maneira dele. Tudo que você vai colocando as mãos, vai acontecendo, vai abençoando. As portas vão se abrindo, porque você é filho de Deus. Você tem a bênção de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Então por isso você vai vencendo. Você vai caminhando e as portas vão se abrindo. É assim, gente. Tenho visto isso pela fé. Deus vai abrindo caminho. Deus vai abrindo portas. Aonde não há porta, as coisas vão acontecendo. É assim que acontece. Agora na vida de Jacó, ele precisa de transformação. Porque ele conseguiu a bênção de ser o primogênito, de receber a bênção do pai. Você sabe a história? Sim ou não? Quem conhece a história de Jacó? Não é? O irmão Esaú era peludo e ele não. Seu pai já era avançado de idade, o Isaac. Só que ele precisava dar a bênção, transmitir a bênção, porque ele já estava quase morrendo. E ele estava cego. Ele estava cego, não podia ver. Então ele pede lá para o seu filho, pede um guisado lá, um prato gostoso para o seu filho Esaú, porque ele era caçador. E o Esaú sai para caçar, e Jacó, porém, ele era pastor de ovelha, ele fazia uma outra coisa, mas ele viu que o pai pediu, então que ele correu na frente e preparou lá o guisado e trouxe para o pai, porque o pai não conseguia ver. Como o braço dele era liso e o do irmão era peludo, ele colocou ali pele de animal na mão, cobriu o seu braço, e o seu pai passou a mão assim e disse, realmente é Esaú que está aqui. Mas a voz era de Jacó. Mas não importa. Naquele momento, comendo o guisado, o pai deu a bênção para o seu filho. Abençoou Jacó. Então Jacó engana o seu pai. Engana também Esaú. E quando vem Esaú à sua procura, ele sai na disparada. Porque Esaú queria matar ele. Queria matar. Mas na verdade o Esaú não tinha dado valor na bênção. E agora Jacó, ele entende, apesar dele não ser o primogênito, mas ele entende que se ele tem a bênção de Deus, era tudo que ele precisava na vida. É tudo que ele precisava. Ele sai correndo, sai disparado, e o irmão atrás dele, mas ele chega no meio do caminho e ele tem um encontro com Deus. Ele deita numa pedra, deita no deserto e faz uma pedra como travesseiro. Ele tem um sonho, o sonho da escada. E vocês talvez conheçam o sonho da escada. Era Deus falando com ele. Ele faz voto com o Senhor. Ele diz assim, olha, se o Senhor for comigo nesta caminhada, se eu for e voltar e conseguir vir e reencontrar novamente com minha família, com meu irmão, se tudo correr bem, de tudo que eu ganhar, eu vou lhe dar o dízimo. Ali é um voto que Jacó faz com Deus. Ele segue sua caminhada. Ele tem a bênção de Deus. Vocês sabem da história que ele prospera na terra. Ele prospera onde ele vai. Porque a bênção do Senhor era com ele. Mas ele precisava de um encontro. Ele precisava de mudar a vida. Porque ainda a raiz estava nele. Ele era ainda um cara mentiroso. Ele ainda era um cara trapaceiro.
mas ele volta na direção da sua família, mas ele tem medo, porque o seu irmão estava ali esperando. Mas vocês, não sei se vocês sabem, mas num determinado lugar ele tem um encontro com Deus. Ele luta com um anjo. Ele luta com um anjo, ele agarra no anjo. Diz: enquanto não me abençoar, eu não vou te largar. Ele luta com Deus. Sabe, amados, nós precisamos, esse é um retrato nosso. Nós somos falhos, homens pecadores, a gente sempre está assim, lá embaixo e lá em cima, pessoa nos altos e baixos. Sabe, nós precisamos ter esse encontro com Deus, é receber essa transformação. Aqui o Jacó representa a pessoa do Espírito Santo de Deus, que está trabalhando no meio da igreja, transformando, levando o homem ao arrependimento, levando o homem realmente a pedir perdão, a buscar a bênção de Deus. E nós vemos que ele recebe a bênção de Deus ali no vale de Jaboque, onde ele tem encontro com Deus. Tremendo isso, amados. Mas o que eu quero trazer para você nesta manhã, nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa família na presença de Deus, buscar a bênção de Deus, buscar a vitória do Senhor, porque se não for assim, de nada adianta. Nós precisamos trabalhar e ralar, e se não tiver uma família abençoada, a bênção de Deus na família, o que vai adiantar? Eu estava vendo uma palavra e fiquei muito em dúvida no coração se eu ia falar sobre isso ou não, mas acho que dá para a gente dar uma pincelada aqui ainda, alguns minutinhos. Eu fui lá no capítulo 4 de 2 Reis. 2 Reis fala uma história muito bonita. Aqui tem uma história muito linda que a gente podia compartilhar hoje. 2 Reis, capítulo 4. Talvez você conheça essa história já de cor e salteado, né? A história da Sulamita. Quem conhece essa história? Linda essa história. A história da Sulamita, né? Capítulo 4, versículo 8 de 2 Reis. Certo dia passou, olha, eu quero transmitir para você a importância da família. Hoje, cada oração que a gente vai fazer, nós lembramos, pelo menos eu sempre estou lembrando, o Deus de Abraão, não é verdade? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse Deus venha me abençoar com toda a sorte de bênção. O Deus que abençoou Abraão, sabe por quê? Ele abriu mão, não é? Ele abriu mão do que era seu e entregou na presença de Deus. Olha essa mulher, que coisa linda. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que esse passa sempre por nós, e é um santo homem de Deus. Vamos narrar um pouco essa história. Uma mulher riquíssima, que mora num determinado lugar. E aí era o caminho do profeta Eliseu. E observando a postura do homem, um homem de Deus, que passava de vez em quando comer um pão, ou imagina assim, tomar um café ali, oferecia um café para ele. Mas essa mulher diz: olha, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Ela fala para o seu marido: façamos e põe em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, e retirar-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e deitou. Então disse ao seu moço:
Então, antes de continuarmos, essa mulher era uma mulher de Deus. Naqueles tempos a mulher não era muito, como se diz assim, muito valorizada. Mas eram os homens, tanto que a gente vê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas aqui está uma mulher de exemplo. Mulher rica. Mas ela observa num homem de Deus. Está aqui um homem de Deus. Ela trata dele, ela dá comida a ele, mas ela consulta o seu marido. Olha, essa mulher obediente. Ela não faz sozinho. Consulta o seu marido. Que tal nós fazemos um quarto para este homem de Deus? Para que ele possa descansar nessa viagem longa que ele faz. O marido, eu vejo esse marido aqui, um 0 à esquerda. Um marido que não tem decisão. Por outro lado, uma mulher decidida que realmente serve a Deus. E ele diz, ok, nem fala muito se sim ou se não. Simplesmente, eu imagino, ele concordou. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-se ela, pôs diante do profeta, e disse, diz-lhe que, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que nós podemos fazer para ti? Enfim, vocês têm tratado a gente com tanto carinho, com tanto amor. O que eu posso fazer por você? Disse o profeta. O profeta, ele diz, eu tenho influência com o rei, influência com o exército. Quem sabe eu possa ajudar de alguma maneira você, seu marido. Mas nós não precisamos de nada. A resposta, a gente não precisa de nada, nós estamos muito bem, estamos em família. Mas ao observa-se que não tem criança na casa. Não tem nenhuma xícara quebrada, né? Porque normalmente as crianças têm lá, faltando a asinha da xícara, não está tudo perfeitinho, no devido lugar. Não é? Porque criança em casa nunca está certinho, né? Quando tem criança, meus netos são uma benção. Estão tudo ali atrás, meus netos. Né? Mas normalmente as crianças faz aquela baguncinha em casa, né? Tá tudo normal. Só o homem já meu velhão. E ela diz, o que está faltando nesta casa? Eu vejo que falta alguma coisa aqui. Quem sabe um filho? Não, meu velho já está muito adiantado de idade, né? Mas o profeta lança uma palavra para ele. Ainda neste ano, você vai abraçar o seu filho. Ainda neste ano, olha, falando de ano, né? Ainda neste ano, você vai abraçar o seu filho. Quem sabe é uma palavra para alguém aqui nessa manhã. Ainda neste ano, você vai abraçar o seu filho. Palavra do profeta. Porque é uma coisa, ele diz, olha, eles não, isso é impossível. Mas a palavra de Deus veio. E naquele ano, né? E disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, a palavra do profeta foi forte e isto aconteceu. Mas tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com o pai, que estava com os segadores, e o menino disse, ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o para tua mãe. Olha o pai desnaturado. Já percebeu? Por que nasceu o garoto? Por causa da mulher. Ela mesma tomou a posição de abençoar o profeta. E por isso, não é? Por isso nasceu a criança. Não é? Nasceu a criança através dessa mulher que servia a Deus. E agora, o menino cresceu. E ele vai visitar o pai lá no lugar de trabalho. E o menino
ali que está com muita dor de cabeça. Olha o pai desnaturado. Pega um dos seus empregados, leva-o para sua mãe. Muito melhor é o trabalho do que a criança. Muita lição por aqui. Muita lição. Isso é um retrato de homens que valorizam muito mais coisas do que pessoa, do que família. Lembra que eu estou falando de família? Homens que muitas vezes não quer saber de estar com o filho, valoriza muito mais tantas coisas do que o próprio filho. O filho está com dor na cabeça, mas ele diz: olha, leva para sua mãe. Não é assim que acontece com muitos pais? Fala com a sua mãe, ela que resolve. Ele mesmo não quer resolver. Aliás, ele é o sacerdote, precisa resolver, né? E aí o criado levou lá para sua mãe. Levou lá para sua mãe. E o que aconteceu? Ela tomou e o levou à sua mãe, e sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia. E o que acontece com a criança? Morreu a criança. Morreu a criança. Aonde que o pai deveria estar? Junto com a esposa, cuidando do seu filho. Não está. É um pai ausente, que não sabe de nada do que está acontecendo. É um pai que não assume a sua posição de homem dentro de casa. E está tudo a mulher resolvendo. É muito isso aí, viu? Muitas mulheres resolvem tudo. Ao invés de que tem que resolver o seu marido, é a mulher que está resolvendo. Esse lar é um lar bem propício a não ter a bênção de Deus, viu? Porque até quando que a mulher vai aguentando isso? Tem mulher que não aguenta esse peso. Mas graças a Deus que tem muitas mulheres valorosas, viu? Muitas mulheres de garra. E na verdade as mulheres são mais, que ganham mais os maridos do que os homens. Sabia disso? Mas está aqui, isso é um quadro de um homem ausente. E o que acontece então? Olha, a gente vai vendo a história. E eu, nossa, fui tirando tantas lições daqui. Tantas lições. Então família é nossa prioridade. Homem de Deus, nós precisamos assumir a nossa posição de homem, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, realmente assumir, né, essa posição de servir a Deus, de entregar nossa vida na presença de Deus, para que a nossa família seja abençoada. Então esse ano é um ano de frutificar, é um ano de colher bênção, é um ano de conseguir vitórias no meio da família, mas só vai acontecer se nós assumirmos a nossa posição de homem, de sacerdote. Olha o que acontece. Agora o garoto morreu, o pai está longe, mas essa mulher, ela toma as decisões e as posições. Ela manda falar para ele, falou: prepara aí, chamou o maneiro e disse: manda os moços, e uma das jumentas, manda, ele não está lá, ele está longe, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Fez a ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. A mulher não quis saber de nada, pegou o seu filho com a jumenta, enfim, com as pessoas que iam ajudando ela, com os empregados, porque o marido estava ausente, e ela direcionou até o homem de Deus. Sabe quem deveria ser o homem de Deus? Era o seu esposo. O seu esposo tem que ser, né? O homem tem que ser o homem de Deus dentro de casa. Eu assumo a posição e pronto. Mas esse homem está ausente. Diz: por que você vai falar com o homem de Deus? Né? Questionando: por que você vai à igreja? Por que você vai? Hoje não é domingo, não é nada. Não é questionamento assim, não é? Por que você vai tanto na igreja? Eu já vi tantos homens falar assim para as mulheres.
E aqui é um questionamento: por que você vai lá? Só, eu vou e pronto. Ela tinha uma solução, uma coisa para solucionar. E aí partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo, vendo de longe o homem de Deus, né? E eis aí a sulamita, disse o Geazi, né? Corre ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Que mulher de fé. Ela tinha certeza que aquela criança estava morta, mas aquela criança ia viver. Ela cria no poder de Deus. Chegando ela, pois, a um homem de Deus, ao monte abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-lo. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi e eu a meu Senhor pedi para você algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. A missão ficou com Geazi a princípio, mas ele não conseguiu resolver. Mas ali, amados, quando Eliseu realmente foi ao encontro, Eliseu ressuscitou a criança e a criança viveu. Em resumo, eu quero falar para você que esta é uma mulher de Deus, uma mulher que realmente foi buscar a bênção no lugar certo. O homem está ausente. É assim que acontece muitos homens, ausente. Gente, nós precisamos estar unidos, famílias unidas na presença de Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que esse ano seja o ano da vitória, o ano da bênção. Nós precisamos nos entregar hoje inteiramente. Eu quero orar com vocês daqui a pouco. Nós vamos fazer uma entrega diante do Senhor. Nós temos nessa manhã, vocês têm na mão o projeto de vida, sim ou não? Quem tem o projeto de vida? Quem não tem, levante a mão. Gostaria que todos tivessem um projeto de vida. Nós temos aqui, mostra aqui, pastora, esse projeto de vida, né? Levante assim, esse projeto de vida. Eu queria que os diáconos, né, entregassem esse projeto de vida que nós vamos entregar na presença de Deus, não é? Vamos entregar na presença do Senhor o nosso projeto de vida. Vamos entregar diante do Senhor, mas nós precisamos, homem, você precisa assumir sua posição diante do Senhor nesta manhã, junto com a sua esposa, com seus filhos. Esse é um ano de bênção, um ano de vitória. Mas para que nós realmente tenhamos a vitória no Senhor, nós precisamos se entregar nesta manhã. Se entregar de todo o nosso coração. Se levante a mão, você que precisa de um projeto de vida aí. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos fazer, gente, 12 quartas-feiras por 12 meses de bênção, viu? Você pode trazer na quarta-feira, a gente vai estar orando também, todas as quartas-feiras, colocando na presença de Deus, declarando a bênção de Deus. E vai acontecer como aconteceu com Isaac, né? E vai acontecer naquele ano, não é? O Senhor abençoa a vida deles. Tudo que ele semeava, ele colheu 100 por 1. Eu creio que esse ano será o ano da sua vitória, da sua bênção, né? Mas precisamos, não é, tomar posse. Tem mais gente precisando aqui no meio. Vamos tomar posse da bênção do Senhor Jesus nessa manhã. Amém? O teste com Abraão foi o Isaac, não é verdade? A bênção na vida de Abraão foi o Isaac. Eu trago lá de trás, lá de Abraão, vem a bênção para todos nós. Veio para Abraão, para Isaac, para Jacó, e nós estamos hoje colhendo as bênçãos de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. Então nessa manhã, nós vamos colocar na presença de Deus os nossos pedidos, e aí dentro desse folhetinho tem também um envelope de entrega das suas primícias para Deus, sabe? Eu não sei,
Para Abraão, Isaac era o que ele mais amava. Eu não sei o que é mais, o que é mais amável para você nesta manhã, mas se é alguma coisa que faça diferença na sua vida. Isso se chama oferta de sacrifício. É o que está escrito nesse envelope. Alguma coisa que faça diferença. Eu quero que você pense bem. O importante não é o que você vai ofertar, não. O importante é a sua vida. Se você vai dizendo, vou ter que dar uma oferta, não dê nada. Dê nada. Porque você tem que se desprender do seu coração e dizer, eu entrego porque Deus me quer a minha vida, quer o meu coração. Então realmente vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém?